Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo tranquilo com vocês? Professor Evaldo Rodrigues, mais uma vez aqui na área, para dar continuidade ao nosso estudo de organização político-administrativa do Estado. E na aulinha de hoje, vamos falar dos estados, isso mesmo, dos estados membros, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio. A gente vai falar dos estados como um todo. Então, calcem seus protetores bucais e vamos para mais um round aqui com a gente. Simbora, vamos lá, vamos para os conceitos iniciais, simbora. Olha só o que nós temos. Conceitos. Trata-se de entidades autônomas. Né? Entre estados e União, por exemplo, não há hierarquia. A gente já falou sobre isso, né, pessoal? União, estados, DF, município são autônomos. Soberano é só a República Federativa do Brasil. Então é óbvio que cada estado da federação é autônomo. E aí ele continua. Os estados são organizados por meio de constituições estaduais e pelo restante do corpo normativo, ou seja, as demais leis estaduais. Observação: as constituições dos estados devem observar os princípios da Constituição Federal. Aí sim possui uma hierarquia. Em outras palavras, o que é que nós temos? O estado é autônomo, o município é autônomo, o DF é autônomo, a União é autônomo, soberano é só a República Federativa do Brasil. O âmbito federal possui a Constituição Federal. E o âmbito estadual possui constituições estaduais. E aqui pra gente, a Constituição Estadual, a gente fala muito pouco nela, sabe por quê? Porque a Constituição Estadual sofre uma hierarquia da Constituição Federal. Ela tem que respeitar as regras gerais, os princípios gerais estabelecidos na Constituição Federal. E aí, como a Constituição Federal fala pelos cotovelos, porque fala, viu, meu amigo? Parece aquela senhorizinha no interior, sentada naquela cadeira de balanço, falando da vida de todo mundo, mestre. A Constituição fala muito, ela é muito grande. E aí, como ela fala pra caramba, sobra muito pouco para os estados. Daí a ideia que os estados acabam repetindo muitas regras da Constituição, só alinhando com os estados. Por exemplo, lá na Constituição vai dizer: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Aí lá na Constituição do Estado ele diz: são poderes do Estado independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A Constituição diz: são prerrogativas do presidente da República. Aí a Constituição do Estado diz: são prerrogativas do governador. Então ele vai pegar basicamente a estrutura da Constituição e vai só aplicar ali algumas coisas mais específicas do Estado. Deu para entender? Tranquilo, né? Volta lá. Por falar em poderes, está aqui, ó. Poderes do Estado. Do mesmo jeito que no âmbito federal você tem os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, nos estados também tem o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Então, nos estados você tem os três poderes. O legislativo são os deputados estaduais, o executivo, o governador, e o judiciário, você tem os tribunais de justiça do estado. Essa é a ideia. Tranquilo, né, pessoal? Andando, formação de novos estados. A gente meio que já falou sobre isso, lembra? Mas vamos recapitular. Lembra que eu disse que o estado da federação, por exemplo, a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, não pode separar do Brasil. Não pode o estado de São Paulo chegar e dizer assim: não, quero mais fazer parte dessa bagaça não. Não, vamos embora. Vou ser uma república de São Paulo agora. Vou montar aqui uma monarquia de São Paulo. Não, ela não pode fazer isso, porque no Brasil não há direito de secessão. E aí eu falei: olha, dentro do Brasil você não pode sair, mas dentro do Brasil você pode se organizar como você quiser. É como se fosse dentro da sua casa. Você pode derrubar uma parede, ampliar um quarto, derrubar uma parede, ampliar uma sala, fazer um close, uma varanda, ali gourmet, enfim, dentro da sua casa você pode dividir, incorporar, fundir, você pode fazer o que você quiser. O que você não pode é separar. O que não pode é sair do Brasil. O que não pode é abrir a sua casa para o vizinho. Aí não pode. Então, no Brasil, dentro do Brasil, os estados podem se mexer como eles quiserem. O que eles não podem é se separar do Brasil. Deu para entender? No Brasil não há direito de secessão. E a partir de agora a gente vai olhar o artigo 18, parágrafo 3 e o artigo 25, parágrafo 3, que eles falam justamente dessa divisão, né, dessas possibilidades que o Estado tem de formar novos estados, se dividir, tudo bonitinho. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá? Vamos dar uma olhada. Artigo 18, parágrafo 3º, olha só o que ele diz. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se
ou desmembrar-se. Veja que ele está falando, um estado pode se incorporar ao outro, um mesmo estado pode se subdividir em mais de um, e ele pode ainda se desmembrar. Essa é a ideia. Para anexarem a outros estados, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Essa é a ideia. Então, traduzindo, o que é que ele está dizendo? Olha, Estado, tu quer se incorporar, tu quer incorporar um Estado a outro, tu quer subdividir-se, que um Estado está querendo se subdividir, ou eu estou querendo desmembrar um Estado para se anexar a outro, ou ainda formar novos Estados, ou ainda novos territórios federais. Olha, para fazer isso, primeiro vai ter que ter um plebiscito. É isso que ele está dizendo. Primeiro vai ter que ter um plebiscito. Lembra que plebiscito é uma consulta prévia. E isso aconteceu no Pará. Isso mesmo. Lembra que a gente falou sobre isso? Lá no Pará. E isso, o Pará chegou e disse assim, olha, Joelma e Chimbinha se separaram e nós também queremos separar. Vamos separar aqui a bagaça. E aí fizeram um plebiscito, a galera vai votar, porque plebiscito é consulta prévia, é diferente de referendo, que é consulta posterior. Aqui não é referendo, é plebiscito. E aí o cara vai lá e vota. Querem separar? Querem dividir-se? Querem incorporar-se? Querem criar novos estados, territórios? A galera vai votar. Quem é que vota, professor? Todo mundo que é interessado. Se você tem um estado querendo desmembrar para anexar outro, então as duas populações envolvidas vão participar do plebiscito. Se é só um estado ali querendo se subdividir, aí é só a população daquele estado que vai ali participar por meio de um plebiscito. Depois do plebiscito, teremos que ter a atuação do Congresso Nacional por meio de uma lei complementar. Cuidado disso. O Congresso Nacional tem que fazer uma lei complementar, meio que autorizando, vamos dizer dessa forma, essa incorporação, subdivisão, desmembramento ou ali novos estados ou territórios. Então eu tenho esses dois passos. Muito cuidado, tá? Plebiscito e Congresso por meio de lei complementar. Plebiscito e Congresso por meio de lei complementar. Quando a gente fala desse desmembramento, incorporação, subdivisão dos municípios, vamos ter aí um detalhamento maior, mas nos estados foca nisso. Plebiscito e Congresso Nacional por meio de lei complementar. Tranquilo? Show, né? Vamos mais um? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Artigo 25, parágrafo 3º, ele diz o seguinte: os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum. Em outras palavras, ele está dizendo basicamente o seguinte, olha, aqui, por exemplo, João Pessoa, pô, você tem João Pessoa e aí colado com João Pessoa tem outro município, Cabedelo. Colado com João Pessoa tem outro município, Bahia. Então, você pode pegar esses municípios limítrofes, que são municípios que ficam no limite um dos outros, e você pode transformar uma grande região metropolitana, uma grande aglomeração urbana, uma grande micro-região. Isso, quem é que faz isso? É os municípios? Não, são os estados, mediante lei complementar. Não são os municípios envolvidos, é o estado que está olhando para o seu estado, é como se o estado estivesse aqui, ó, olhando para o estado como um todo. Ele diz, poxa, esse município é vizinho desse, que é vizinho desse, que é vizinho desse, é tudo vizinho, é tudo colado um no outro, é tudo municípios limítrofes. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui nesses municípios uma região metropolitana, porque para mim estado é melhor. Porque aí eu vou fazer, por exemplo, um hospital metropolitano, que é para atender o quê? Para atender todos aqueles municípios. Então, essa é a ideia, é o Estado quem faz as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões envolvendo os municípios limítrofes. Deu para entender? E aí, muito cuidado, que o grande quê da questão seria essa. São os estados mediante lei complementar. Então, são os estados mediante lei complementar que vai fazer essas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, todas em situações de municípios limítrofes, ou seja, vizinhos,
um está no limite do outro. Isso tudo vai servir para execução de funções públicas e de interesse comum. Tranquilo, né, pessoal? Facinho, letrinha da lei, cuidado com o artigo 18, artigo 25 e vai dar tudo certo. Mas vamos continuar? Vamos embora, porque agora vamos falar de uma coisa importantíssima: bens dos estados. Olha, vocês já estudaram bens da União. Agora nós vamos falar dos bens dos estados. E aí, bens da União é um negócio mais complexo. A gente teve que estudar cada tópico, teve que ver direitinho o que representa cada coisa, às vezes até cada palavra, né? O que é uma lacustre, o que é uma região marítima e tudo mais, uma ilha fluvial, enfim. A gente teve que analisar cada uma delas. Aqui nos bens dos estados eu só tenho 4. É só 4. E tem uma pegadinha aqui, tem um macetezinho, melhor dizendo, que se você se ligar, você não erra um bem do Estado, não. Então vamos lá que eu vou te ensinar. Vem comigo, olha só. Bens dos Estados, artigo 26. Ele diz: inclui-se entre bens dos Estados 1. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Então, aqui, se ele coloca o inciso completo, ele vai ter que dizer ressalvada da União. E aí, tirando da União, seria de quem? Dos estados. Essa é a ideia. Então fica fácil, pessoal. É só se ligar que ressalvada a competência da União, o que sobra é o bens do Estado. E continua nessa mesma linha. Olha só o que nós temos agora. Inciso 2. As áreas, as ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, municípios ou terceiros. Pô, se eu estou excluindo a União, se eu estou excluindo os municípios, se eu estou excluindo terceiros, sobrou quem? Estados. É óbvio que eu estou falando de bens do Estado, mesma coisinha. 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Tá, se não é, ora, meu povo. Se não é da União, é de quem? Dos estados. E por fim, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Então, as terras devolutas não compreendidas entre as da União é de quem? Do Estado. Só que aqui eu quero ter um cuidado, tá? Um cuidado com esse negócio de terra devoluta, que é o que mais cai. Muito cuidado. Olha só o que nós temos, pessoal. Volta aqui para mim. Terra devoluta. De quem é a terra devoluta? Se a pergunta for só essa, terra devoluta é de quem? Terra devoluta é dos estados. Essa é a ideia. Terra devoluta, em regra, é dos estados. Para ser terra devoluta da Mamãe União, tem que ser uma terra devoluta, ou seja, aquela área que não está sendo usada, aquele terreno que não tem uma utilização específica, né, não tem uma utilização aparente, pelo menos, mas que quando a gente fala da União, ele acaba tendo sim uma finalidade específica. Por exemplo, as terras devolutas destinadas às fronteiras. Quando eu falo, olha, terras devolutas destinadas a fronteiras, é beleza, é um terreno, é uma área de terra que não tem função a princípio nenhuma, mas ela vai ter uma função implícita, que é a defesa das fronteiras, as fortificações terrestres e por aí vai. Então, o cuidado que eu quero que você tenha nesse momento é isso. Falou em terra devoluta sozinha, sem nada, aí é Estado. Falou em terra devoluta, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações, das construções militares, das vias federais e preservação ambiental. Aí veja, não é uma terra devoluta por terra devoluta, ela tem uma destinação ali implícita, que é preservar o meio ambiente, preservar as vias federais, preservar a defesa de fronteiras. Então esse é o cuidado. Terra devoluta sozinha, Estado. Terra devoluta indispensável, fronteira, fortificação, construção militar, vias federais e meio ambiente, aí eu tenho área da Mamãe União. Deu para entender? Aí é bem da Mamãe União. Deu para entender isso, pessoal? E vamos continuar, pessoal. A partir de agora, vamos falar das competências do Estado. Porque, olha só, a gente falou que a União, lembra lá, Mamãe União, ela tem competências privativas para legislar e ela possui competências exclusivas para fazer, que são competências materiais, para executar na prática. Lembra disso? E aí a gente também viu que ela possui competência concorrente para legislar, concorrente com estados, DF e também competências comuns junto com estado, DF e município. Agora a pergunta que fica é, e os estados, hein?
Os estados, eles possuem competências exclusivas? Tem competência que é só do estado? Vamos dar uma olhada. Vamos embora, vem comigo, slide na tela. Olha só o que eu separei aqui para vocês. Competência dos estados. E aí a gente já começa assim, ó, competências materiais. Competências materiais é competência para quê, pessoal? É competência para fazer, para executar na prática. Essa é a ideia de competência material. E aí quando eu falo em estados, a gente já sabe que o estado está dentro das competências comuns. Isso mesmo, competência comum, que é aquela lá no artigo 23 da Constituição, nós já estudamos eles, passamos por todas as competências comuns. E tá aqui, ó. Trata-se de competência comum entre os entes da União, estados, DF e os municípios. Então o estado está dentro da competência comum? Tá sim. Competência material é competência para fazer, os estados estão dentro da competência comum. Essa é a ideia. Mas existe competência exclusiva do estado? Vamos dar uma olhada. Olha só. Competência exclusiva dos estados. Artigo 25, parágrafo 1º. Ele diz o seguinte: são reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. São reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Em outras palavras, ele está dizendo que o estado possui uma competência residual, ou seja, por exclusão. Os professorzinho do meu coração, meu bilu-bilu, meu transparente, minha lagosta bronzeada, me diga uma coisa, o que danada é isso, hein? Olha só, competência residual é assim, ó. Não é competência da União, não é competência do DF, não é competência do município, não é competência de ninguém, é competência do Estado. Entendeu a jogada? O Estado possui uma competência residual, por exclusão. Aquilo que não for competência de ninguém é do Estado. Essa é a ideia. Então, essa é a competência exclusiva do Estado. Ela pega a competência residual. Ela pega tudo que sobra de União, DF, município. O que não é de ninguém é do Estado. Deu para entender isso? Só que eu ainda vou ter uma exceçãozinha mais, trazido no próprio corpo da Constituição, agora no artigo 25, parágrafo 2º. E professorzinho do meu coração, que competência é essa? Essa competência é essa aqui, ó. Olha o gás! Isso mesmo, olha o gás, meu povo amado. Gás, lembra do gás? Não tinha um negócio assim, né? Eu nem me lembro agora. Mas não tinha uma música que era um negócio assim, né? Ó, o gás, né? O gás. Né? Tinha uma parada dessa aí, que coisa horrível, né? Mas na edição tira isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Mas enfim, é o gás, tá? É o gás. Como assim o gás? Olha só, eu tô aqui na minha casa, bem de boa, bem tranquilo. E aí de vez em quando começa uma obra aí na minha rua. E os caras quebram a danada da calçada inteira. E saíram quebrando a rua inteira. Quando a gente vai olhar, era quem? Era a PB Gás. Como assim, professor, a PB Gás? A PB Gás é o órgão do Estado que trabalha com gás canalizado. E ela estava quebrando tudo ali. Era o Estado da Paraíba quebrando tudo ali. Entendeu a ideia? Então falou em gás canalizado, é do Estado. Vamos dar uma olhada. Olha o que ele disse. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante a concessão os serviços locais de gás canalizado. Gás canalizado, na forma da lei, vedada, cuidado com isso, hein, pessoal, a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, olha só o que ele está dizendo. Primeiro, o Estado, ele vai fazer isso sozinho, ou seja, de maneira direta, ou ele pode fazer mediante uma concessão de serviço. Ele passar isso para um particular, mas passando a exploração, né? Passando a atividade. Mas a titularidade do serviço continua sendo do Estado. E aí ele pode fazer o serviço de gás canalizado ou fazer essa concessão. Agora, é vedada, e aqui onde mora o perigo, é vedada a edição de medida provisória para regulamentar esse tipo de serviço. E aí sua prova vai bater nesse vedada e vai dizer, sendo permitida a edição de medida provisória para a regulamentação do gás canalizado. Não, tá errado. Muito cuidado, é vedado. É vedado, é vedado. Pode medida provisória para regulamentar o gás canalizado? Não, é vedado.
O que é vedado? Medida provisória. Medida provisória para quê? Para o gás canalizado. Então é vedado medida provisória para o gás canalizado? É vedado medida provisória para o gás canalizado. Por quê, professor? Porque não pode medida provisória para o gás canalizado. Por quê? Porque é vedado a medida provisória para o gás canalizado. Deu para entender? Decorou? Decorou? É, porque eu lhe ajudo. Eu lhe ajudo a ler 300 vezes até você decorar. Essa é a ideia. Então, resumindo, quando eu falo da competência comum, a competência comum é um só. É aquilo que está lá no artigo 23, que é comum para a União, Estados, DF e município. Beleza. Agora o Estado vai ter uma competência exclusiva, que é o quê? Tudo que sobra. O que não é da União, do DF e dos municípios é do Estado. E além disso, ele vai fazer, eu estou colocando dentro de uma competência material, uma competência para fazer o serviço de gás canalizado, que ele pode fazer diretamente ou pode fazer mediante concessão do serviço. Agora, é vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Deu para entender isso aqui, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, para você entender e ver um quadro de maneira mais ampla, vem comigo. Olha só. Eu estou falando das competências materiais. E competência material é competência para fazer. A gente já viu que o artigo 21, ele vai falar das competências exclusivas da União, né? Estou falando de competência exclusiva e aqui eu tenho competência exclusiva da União. A gente já falou da competência comum também, que está ali no artigo 23. E aí eu tenho competência comum da União. Olha os estados aqui, estados, DF e município. Então, na competência comum, o Estado está aqui. O grande que é, e na competência exclusiva? Cadê o Estado na competência exclusiva? Aí a gente vai colocar aqui, ó, Estado. Vamos lá. Olha aí, ó, Estado, tudo bonitinho. E o Estado vai fazer o que de maneira exclusiva? Ele vai fazer primeiro uma competência residual, isso mesmo, uma competência residual. E no segundo momento, ele vai fazer o quê? O gás, pessoal, é o famoso gás canalizado. Então fica bonitinho, tá vendo? Ó, eu tenho aqui as competências da União no artigo 21, competência exclusiva, e eu vou ter a competência do Estado, que é a competência residual, e o gás canalizado. Tudo isso é competência exclusiva, porque é competência para quê? Para fazer, é competência material. E ele também está dentro da competência comum, já que ele entra aqui junto com todo mundo no artigo 23, competência comum. Então essa é a ideia. Competência material, a União tem só as suas competências, aquelas lá do artigo 21, e o Estado tem a deles também, que é a competência residual e o gás canalizado, pelo menos nesse primeiro momento. E a competência comum, aí todo mundo está lá dentro, União, Estados, DF e município. Deu para entender? Tudo tranquilo até aqui? Tudo tranquilo, professorzinho, tudo tranquilo, tá tudo bem. Mas me diga uma coisa, e as competências legislativas? E as competências para legislar? Como é que ficam essas competências? Vamos dar uma olhada? Vem comigo. Olha só. Competência legislativa. E aí, quando eu falo do Estado, o Estado está dentro da competência concorrente. Porque na legislativa não é comum, é concorrente. Concorrente com o quê? Vamos dar uma olhada. Trata-se de competência concorrente entre os entes da União, Estados e do Distrito Federal. Lembra, não entram os municípios. E tudo isso está no artigo 24 da Constituição. Então a ideia é que na concorrente o Estado já está lá junto com a União e junto com o DF. Ele tem competências exclusivas legislativas, tem coisas que só o Estado legisla, professorzinho do meu coração. Vamos dar uma olhada. Competências exclusivas do Estado. Aos Estados foi atribuída a competência residual, ou seja, por exclusão. São reservadas aos Estados a competência que não foram atribuídas à União, DF e os municípios. Então, em outras palavras, o que é que nós temos? O Estado ele está dentro da competência concorrente, junto com a União e o DF, e o Estado pega tudo que não for de ninguém. Por exemplo, olha, não é competência da União para legislar, não é competência do DF, não é competência do município, então é do Estado. Ele vai ter a competência residual, resíduo na ideia de resto, do que sobra, fica na mesma ideia da competência material. Então, na material o que sobra não é ele que faz, agora na legislativa o que sobra é ele que legisla. Deu para entender? Aí qual é o macetezinho? Não tem o gás canalizado.
Isso mesmo. Ele não legisla sobre gás canalizado, ele executa o serviço de gás canalizado. Então, gás canalizado está dentro da competência material, mas gás canalizado não está dentro da competência legislativa. Então, o Estado, como a gente acabou de ver, na material, no fazer, ele pega o residual, o que sobra, mais o gás canalizado. Agora, na legislativa, para fazer leis, para legislar, aí o Estado só pega residual. Deu para entender aqui? Vamos pegar um mapa mental aqui para ver direitinho como é que ficam essas competências legislativas relacionadas ao Estado? Vamos lá? Vem comigo. Então eu tenho aqui competência legislativa, pessoal, competência para legislar. E a gente já viu que eu estou falando aqui, sempre que eu falo de legislativa, é competência privativa, não é exclusiva, é privativa. E aí lá no artigo 22, eu tenho competência que é privativa só da mamãe, União. Professor, e os estados? Os estados vão entrar aqui, ó. Vamos botar os estados aqui? Pronto, olha aí, estados. E o estado vai fazer o quê, professor? A competência, o quê? Residual, isso mesmo. Ou seja, o estado pega tudo que sobra, é a competência residual do estado. Então eu vou ter competências lá no artigo 22 só para União e o estado vai pegar a competência residual. Não entra aqui o serviço de gás canalizado nesse momento. E quando eu falo da legislativa, a gente não tem comum, a gente tem a concorrente. E a concorrente está lá no artigo 24. E aí no artigo 24 nós temos União, Estados e o Distrito Federal. Então veja que quando a gente fala das competências legislativas, o Estado está dentro da concorrente e ele pega a competência residual nesse sentido. Deu para entender, pessoal? Até aqui tudo bem? Olha só. A partir de agora, para que você entenda de maneira bem direitinho e a gente comece a aprofundar, tudo que a gente viu agora sobre os estados é o que está na Constituição. É a letrinha da lei da Constituição. Só que essas questões de competência, elas são muito relativas em determinado modo ou ponto de vista. Por quê, professor? Porque a atividade social ela está sempre mudando, a atividade social ela está sempre inovando, a sociedade está sempre criando novos mecanismos. E aí começa aquela coisa, ó, quem é que faz o quê, quem é que faz o quê, quem é que faz assim, quem é que faz assado, como é que fica a situação. E fora que tem competências que são muito específicas. E aí o que é que entra? O que é que entra? Entra a jurisprudência na nossa provinha. E algumas dessas jurisprudências caem muito. É complicado aqui a gente trabalhar todas as jurisprudências, de cada coisa miudinha, no âmbito da educação, da saúde, da segurança, tal. Mas vamos trabalhar aqui algumas competências que constantemente caem na sua prova e eu quero que vocês fiquem ligados, beleza? Simbora? Vamos lá, slide na tela. Vamos começar com o informativo 991 do STF de 2020. É constitucional, lei estadual, que conceda 2 assentos gratuitos a policiais militares devidamente fardados nos transportes coletivos intermunicipais. Olha só, pessoal. E foi isso que o STF decidiu. Abre aspas para o STF. Ele disse o seguinte: a concessão de 2 assentos a policiais militares devidamente fardados nos transportes coletivos intermunicipais vai ao encontro da melhoria das condições de segurança pública nesse meio de locomoção, em benefício de toda a sociedade. Questão flagrantemente de competência dos Estados-membros. E, afastada qualquer alegação de desrespeito ao princípio da igualdade, uma vez que o descrime adotado é legítimo e razoável, pois destinado àqueles que exercem atividade de polícia ostensiva e visando a preservação da ordem pública. A Lei 9.823 de 1993, do Estado do Rio Grande do Sul, não representa indevida interferência no contrato de concessão firmada com a concessionária, uma vez que não há alteração na equação do equilíbrio financeiro econômico do contrato administrativo. Olha que bonitinho. Mas pode ter alguém dizendo assim: professor, eu não entendi, nada. O senhor pode me explicar? Vamos lá. Tem uma leizinha lá no Rio Grande do Sul, uma lei estadual, a Lei 9.823 de 1993. E essa lei dizia, olha,
todos os transportes intermunicipais dentro do estado do Rio Grande do Sul, entre os municípios, eles podem permitir que 2 policiais devidamente fardados, até 2 policiais devidamente fardados, possam sentar em 2 assentos e não pagar nada. Essa é a ideia. De maneira gratuita. Essa é a ideia. E ele fundamenta isso com base em quê? Com base na segurança pública, com base no princípio da segurança social e principalmente na segurança pública dentro dos transportes coletivos, dentro do mesmo transporte coletivo. E aí ele finaliza dizendo, olha, isso não vai ferir o contrato de concessão firmado com a concessionária de transporte coletivo, que não tem nada a ver com isso não vai alterar o contrato dela, isso não vai alterar o ganho dela, não vai alterar a receita dela, porque é apenas 2 assentos, então tem problema nenhum, deixa os 2 assentos para a policial. E aí o que é que acontece? E aí que cai em prova. Tu acredita nisso? Pois é, meu amigo. Cai em prova dizendo assim, olha, é constitucional, lei estadual, que reserve 2 assentos gratuitos para policiais fardados em transportes coletivos intermunicipais? Sim, sim, é constitucional, é válido. Essa é a ideia. Então, muito cuidado com isso, porque isso cai na sua prova e eu não quero você, Tim Evaldo, perdendo uma questão dessa, beleza? Tranquilo? Vamos continuar? Mais um então, vamos falar agora de outra decisão do STF sobre direito do consumidor que traz competências do Estado também. Vamos dar uma olhada. Olha só, tá vendo? O cara fica estudando só a letrinha da lei, mas tem uma jurisprudência que cai e o cara tem que ficar ligado, principalmente no Estado. Por que principalmente no Estado? Porque o Estado pega a competência residual. O que não é de ninguém vai para o Estado. E aí qual é o problema? O que é que sobrou? O que é que sobrou? E aí a gente vai vendo o que é que sobrou através dessas jurisprudências. E aí o STF vai trazendo para o Estado sem problema nenhum. Vamos dar uma olhada? Simbora. Olha só. O STF já decidiu que é constitucional, ou seja, é legal, lei estadual que proíba a realização de cobrança e venda via telefone fora do horário comercial, bem como a criação de um cadastro de usuários que não desejam receber ofertas de produtos e serviços. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, uma lei estadual ela pode sim estabelecer que empresas de telefonia pare de ficar ligando para o cara e perturbando o cara o dia todo, oferecendo serviços, não é, cobrando o cara que está atrasado. Então ele diz, olha, você pode sim, estado de São Paulo, estado do Rio, estado da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, você pode fazer uma lei dizendo assim, empresas de telefonia, vocês só podem perturbar a galera no horário comercial. Você não pode estar ligando pro cara de noite, pô. Você não pode estar ligando pro cara de 5 horas da manhã. Então para de perturbar a galera. Você só pode ligar no horário comercial. Então é constitucional essa lei. Bem como é constitucional também que há um cadastro de usuários que não queiram receber ofertas de produto e serviço. Por exemplo, eu mesmo eu não gosto de estar recebendo oferta da galera que fica ligando o tempo todo. Olha, você quer ter não sei o quê? Você quer ter não sei o quê? Eu sou professor, né? Eu estou gravando o tempo todo, eu estou dando aula o tempo todo, eu estou em sala de aula o tempo todo e meu telefone brim, 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 todo dia vibrando para receber a mesma coisa. Não quero não. E aí é constitucional sim fazer um cadastro, eles colocar um cadastro, perguntar e colocar um cadastro de clientes que não querem receber esse tipo de situação. Então isso é constitucional. Vamos dar uma olhada na jurisprudência? Vamos lá. Jurisprudência 2021 do STF. E ele diz o seguinte, ó, vem comigo. Ausentes obrigações relacionadas à execução contratual da concessão de serviço de telecomunicação. É constitucional ante a competência concorrente dos estados para legislar sobre direito do consumidor. Então ele está dizendo, olha, direito do consumidor está dentro da competência concorrente. E aí o Estado está lá. E aí ele diz, norma estadual a prever cadastro de usuários contrários ao recebimento da oferta de produtos ou serviços, fixando prazo para o implemento e multa ante o descumprimento. E a vedar a realização de cobrança via telefone fora do horário comercial, em dias úteis ou não. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, vem comigo. Ele está dizendo o seguinte, olha, a competência para legislar matérias de direito do consumidor é concorrente. É concorrente de quem? Da União, Estados e DF. Lembra disso? A gente viu, ó, artigo 24, ó,
compete à União, Estados, DF, legislar concorrentemente, aí ele fala do direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, junta comerciais, custos de serviço florense, produção e consumo, floresta, meio ambiente em geral, aí a gente continua. Aí ele manda proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico, aí vem responsabilidades por dano ao meio ambiente e ao consumidor, olha aqui, ó, responsabilidade por dano ao consumidor. Dito isso, ele vem e diz assim, olha, como o Estado está dentro da competência concorrente, no que se relaciona ao direito do consumidor, a responsabilidade por danos causados ao consumidor, o Estado pode legislar, pode fazer uma lei dizendo, você empresa de telefonia, você tem um prazo para criar um cadastro e colocar o nome de todo mundo aí que não quer ser perturbado com oferta de produtos e serviços. E aí, se você não cumprir isso, é multa na sua orelha. E aí ele ainda continua, e é vedada você oferecer qualquer serviço ou até mesmo fazer cobrança fora do horário comercial, seja dia útil ou não. Entendeu a parada? Entendi sim, professor, tudo tranquilo, tudo favorável, o Estado pode, não pode? Pode. Mas, por outro lado, vamos para a terceira jurisprudência, e uma que agora o Estado não pode. O STF entendeu que ele não pode fazer uma paradinha, vamos dar uma olhada, vamos lá, vem comigo, vamos dar uma olhada, olha só. Por outro lado, o STF entendeu ser inconstitucional, ou seja, ilegal, lei estadual que obrigue as empresas de telefonia móvel a fornecerem aos órgãos de segurança pública dados relativos à localização de telefones celulares e cartões SIM, que tenham sido objeto de furto, roubo e latrocínio, ou utilizados na prática de delitos, tendo em vista que é competência da União tratar sobre telecomunicação. Olha que bonitinho, olha que legal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso antes de ler a jurisprudência do STF. Primeiro, o Código de Processo Penal, lá na parte de inquérito policial, ele diz que o Ministério Público e o delegado podem requerer a localização de vítimas e suspeitos do crime de tráfico de pessoas. E aí isso tem que acontecer por ordem judicial. Começa daí. O Código de Processo Penal fala disso. Aí chega o STF e diz assim, olha, não pode ter uma lei estadual que obrigue as empresas de telefonia, Oi, Vivo, Claro, TIM, a fornecer aos órgãos de segurança pública, por exemplo, Secretaria de Segurança Pública, Polícia, Militar e por aí vai, a localização dos celulares que estão envolvidos ali com algum crime, como furto, roubo, latrocínio. E ela diz, olha, não pode o Estado nem começar a brincar com isso. Por quê? Porque competência para legislar telecomunicação é competência privativa da União. E aí, aqui pra gente, isso é uma questão pronta. Isso é uma questão pronta, você não precisa de nada. Ele diz assim, olha, legislar sobre telecomunicação, os serviços de localização de telefones, de vítimas de roubo, furto, latrocínio, é competência do Estado, não é competência da União, pessoal. E por que é competência da União, professorzinho? Porque tá aqui, criatura. Vamos relembrar, tá aqui, ó, competência privativa da União para legislar sobre... Aí ele fala daqueles direitos, desapropriação, requisição de civis e militares. Aí ele fala águas, energia, informática. Aí vem, ó, telecomunicação e radiodifusão. Tá vendo como a parada é punk? Então, muito cuidado, tá? Não pode o Estado fazer isso porque serviço de telecomunicação é competência privativa da União. Deu para entender? Deu sim, professor, show de bola. Então volta para cá. Então tá aí, ó. Tá aqui a decisão do STF, da ministra Rosa Weber, 2021. Aí você dá um pausa, faz uma leitura nela, mas é basicamente aquilo que eu já expliquei, tá? Não poderia, porque compete à União, tá lá, a União legislar sobre serviços de telecomunicação, é isso que ele diz. Ele manda, né? A Lei 6.336 do Estado do Piauí interfere na estrutura da prestação de serviço de telefonia, espécie do gênero telecomunicação, cujo regramento compete à União. E ele fecha dizendo, a jurisprudência do STF não tem atribuído validade constitucional a normas estaduais
que, embora animadas pelo desiderado de contribuir com os órgãos de segurança pública, têm a consequência prática de interferir indevidamente nos direitos individuais e na estrutura de prestação de serviço público. E aí a ação direta de inconstitucionalidade da lei foi julgada procedente e a lei foi julgada inconstitucional, porque não pode o Estado tratar disso, e sim a mamãe União. Essa é a ideia, tá? Aí dá um print, dá um pausa, lê devagarzinho, que você vai aí entender tudo do que a gente estava falando até agora, beleza? Tranquilo, né? E para fechar esse bloco, para fechar aí as competências do Estado e a gente finalizar de vez, vamos para uma última jurisprudência. Simbora! Olha só o que eu trouxe para vocês. Iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico de servidores. Eita, que isso cai, hein? Cuidado, olha só o que eu botei. O STF entendeu que apenas os chefes do Poder Executivo, ou seja, o presidente, o governador e o prefeito, podem dar entrada com um projeto de lei que trata do regime jurídico de servidores públicos. Assim, é inconstitucional um membro do Poder Legislativo, ou seja, deputados, senadores, vereadores, deles dar entrada em um projeto de lei que trata do regime jurídico de servidores. Vamos dar uma olhada? Vamos embora. Olha só o que nós temos. Jurisprudência do STF 2019. A iniciativa de leis, ou seja, iniciativa no sentido de dar entrada com um projeto de lei que disponha sobre o regime jurídico de servidores estaduais. Como assim, professor? Regime jurídico de servidores estaduais. O que vai falar? A lei que vai falar dos direitos, dos deveres, vai falar das gratificações, das licenças, dos afastamentos, do concurso público, do cargo público, ou seja, a lei que vai falar dos servidores públicos. Porque o seletista, ele é regido pela CLT. O cargo efetivo e o cargo em comissão, ele é regido por uma lei. E que lei é essa? É o regime jurídico do servidor público. Então, do mesmo jeito que o CLT, quando ele quer saber um direito ou uma obrigação, ele vai na CLT, um cargo efetivo, um cargo em comissão, se ele quer saber um direito ou um dever, ele vai no regime jurídico dos servidores. Aí ele está dizendo que a iniciativa, ou seja, você provocar o legislativo, dar entrada com um projeto de lei que fale sobre o regime jurídico de servidores estaduais, aí ele continua, bem como sobre a sua remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos governadores dos estados-membros, à luz dos artigos da Constituição Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados em respeito ao princípio da simetria. Como assim, professor, demais entes federativos com respeito ao princípio da simetria? Ele está dizendo o seguinte, olha, aqui estamos falando que os servidores do Estado, ou seja, o regime jurídico dos servidores do Estado, ele pode ser modificado, mas quem tem que dar entrada nesse projeto de lei são os governadores dos estados. E aí, por simetria, em âmbito federal, é o presidente. Em âmbito municipal, é o prefeito. É isso que é a simetria. É acontecer a mesma coisa em outros âmbitos, beleza? E aí ele fecha dizendo, em caso, ou seja, no caso presente, a Lei 7.203 do Estado de Alagoas, de origem parlamentar, ou seja, quem apresentou esse projeto de lei foi o próprio legislativo, os deputados estaduais, ao instituir a modalidade de licença para os policiais e bombeiros militares estaduais, em razão do desempenho de mandato classista, usurpou a iniciativa do chefe do Poder Executivo para a elaboração das leis que dispõem sobre o regime jurídico e a remuneração dos servidores militares estaduais. Então ele está dizendo o parlamento, ou seja, o legislativo, ele acabou ali violando a prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Porque só quem pode fazer isso no nome do Estado é o governador. E aí é só o governador que pode dar entrada com um projeto de lei que trate do regime jurídico e remuneração de servidores militares estaduais. Aí ele fecha dizendo, ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da lei do Estado de Alagoas. Então ele declarou a inconstitucionalidade da lei. Deu para entender aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Então, resumindo, nós vimos 4 jurisprudências. Cuidado com isso. A primeira, o informativo 991 do STF de 2020, que diz o quê?
Pode 2 assentos, pode uma lei estadual que reserve 2 assentos em transportes intermunicipais para policiais fardados? Pode, tem problema nenhum. Pode. A lei é constitucional. 2, é constitucional, ou seja, é legal uma lei estadual que proíba a cobrança ou a venda de serviços via telefone fora do horário comercial. Inclusive, que obrigue eles a criar um cadastro da galera que não quer ser perturbada por isso. Então é constitucional. 3, é inconstitucional, ou seja, é proibido. Não pode lei estadual que obrigue os entes da telefonia móvel, Oi, TIM, Claro, por aí vai, que forneçam o GPS de celulares que foram vítimas ali de furto, de roubo, né, pessoas vítimas de latrocínio. Não pode lei estadual que obrigue essas empresas a fazer isso. Por quê? Porque telecomunicação é competência privativa da União. E o último, como acabamos de ver, só pode o chefe do Poder Executivo dar entrada com um projeto de lei que trate ali do regime jurídico de servidores públicos do seu ente. Então, por exemplo, para falar, para mexer na remuneração, licença, afastamento de servidores federais, só quem dá entrada é o presidente da República. Dos servidores estaduais, o governador. De servidores municipais, o prefeito. Então não pode o legislativo fazer isso sozinho. Não pode o legislativo chegar lá e dizer assim, não, vamos mudar a remuneração. Até porque isso mexe em quem? Lei orçamentária, isso mexe em orçamento. Orçamento de quem? Do Estado, da União, do município. Então é o próprio chefe do Poder Executivo quem tem que propor isso aí. Deu para entender, pessoal? Tudo tranquilo? E aqui a gente finaliza o estudo dos estados e eu espero que você tenha gostado, espero que você esteja aprendendo. Qualquer dúvida, volta essa aula, revisa porque ela é muito importante. Tranquilo? Beleza? Esse bloco vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo. Beijão, até a próxima.